Muito boa tarde, Apucarana! Está entrando no ar nosso programa essencial aqui na sua segunda-feira. E aí, como foi o seu final de semana? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Foi tudo belezinha, né? Maneirou nas biritinhas, agora nós demos as dicas de sexta-feira, né? Não exagerou, exatamente assim que nós queremos você aqui nessa tarde de segunda-feira. E eu começo o programa de hoje chamando vocês aí de casa para fazer parte comigo aqui do nosso programa essencial através da nossa rede social, Facebook, WhatsApp e também do YouTube. No YouTube você se inscreva no nosso canal e você já faz parte aqui do nosso programa, né? Tudo que está lá para vocês, nossos vídeos, as nossas entrevistas, as promoções aqui do programa, aquele programa especial de sexta-feira, as culinárias de quinta-feira, ou seja, tudo aquilo que acontece no nosso programa está lá no YouTube para vocês. E também, gente, vocês podem comentar tudo o que acontece no nosso programa aqui lá através do nosso Facebook. Se inscreva lá na nossa página do Facebook, você curte, compartilha, manda a sua sugestão também para a gente lá. Você também pode fazer tudo isso através do WhatsApp, que é o 98815-6354. 98815-6354. Você manda a sua pauta para a gente, manda o seu assunto, aquilo que você quer ver aqui no nosso programa, manda para a gente, nós vamos correr atrás para vocês, tá bom? Faça parte da família essencial, você de casa também. No programa de hoje, nós vamos começar muito bem a nossa semana falando de um tema que é muito recorrente, é um tema que tem que estar sempre se falando e você de casa preste muita atenção nesse tema de hoje que é sobre educação. Exatamente, vamos falar um pouquinho, aí a política está aí, né, elucidar para vocês um pouquinho aí, para você cobrar do seu candidato, esse tema que é tão importante, que acho que é a base de tudo aqui para o desenvolvimento de uma cidade, desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento de tudo, tem que ter educação. E para falar um pouquinho para a gente sobre educação, nós temos aqui o professor Eduardo Lemes Monteiro. Muito boa tarde. Boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra ter você aqui. O pessoal de casa se situar um pouquinho melhor, o professor Eduardo, ele é professor de matemática, física, normal superior e a pedagogia. Isso. E ele tem mestrado. Isso. E agora está fazendo doutorado, ou seja, é catedrático pra gente aqui. Tem bagagem pra gente conversar muito sobre educação, né? Eduardo, eu começo fugindo um pouquinho aqui do nosso assunto, um pouquinho dos seus livros aqui. Eu gostaria de saber de você como que surgiu essa vontade de ser professor. Olha, Luiz, eu acho que todo estudante, quando está no ensino médio, tem essa dificuldade, né? Saber o que fazer da vida. E comigo também não foi diferente, né? Afinal, o que fazer? Eu acho que despertou a partir do momento quando eu estava no Nilo Cairo e houve um fato interessante ali, né? Então, eu nunca fui bem em matemática. Tava falando assim, amava assim, nunca. Física também, piorou a situação. Eu acho de todas as opções, menos essas, né? E nesse caso, a professora chamou para que fosse ao quadro, fazer algumas atividades, enfim. E ela me chamou de burro, aquele ano, no terceiro ano do ensino médio. Aquele clássico chapeuzinho, conezinho, come você. Né? Aquela coisa toda. E a partir dali, até então, minha avó me inscreveu para o vestibular de matemática. E eu trabalhava de pacoteiro no Alvorada, eu amava fazer isso. Então eu não queria sair daquilo, né? Fiz o vestibular, não imaginava que ia entrar em hipótese alguma. Acabou dando certo, né? Não sei como, até hoje eu me pergunto como. E no decorrer desse período foi surgindo essa vontade, né? Afinal, como é aprender matemática? Né? Porque eu também não aprendia, eu passava por um conselho de classe. E hoje eu consigo enxergar um pouquinho diferente essa dificuldade do aluno, que às vezes eram as mesmas que eu tinha. Depende como fala, né? A maneira como se trabalha. Tem alunos que o giz, o quadro, para ele é fundamental. Tem outros que não. Exato. Né? Não é tudo aquilo para ele. Ou seja, aquela dificuldade que você tinha então no ensino fundamental, ali no segundo grau ali, na faculdade você sanou isso da sua forma. Você aprendeu como sanar essa dificuldade? Na verdade, a matemática não me respondeu, né? Então, de 50 formamos em 7. Nossa! Né? O pessoal desiste muito mesmo. Recorreu ao normal superior, né? Na época a UEM abriu o curso para entender afinal como que a criança pensa, né? Eu tinha essa curiosidade, que o aluno quando está no médio, basicamente ele está pronto, né? Ele tem muita coisa para aprender, precisa, mas ele já tem ali muitas coisas, ele já acredita e traz com ele. Então também não me respondeu. Falei, poxa, vou procurar pedagogia, né? Quem sabe ele me responde. Também não me respondeu. Falei, vou para física. Ali me clareou. Falei, poxa, é aqui, né? É onde eu começo a entender um pouquinho das coisas. Pode ser um pouco pela minha maturação também, que melhorou, né? Também tem todo esse processo. Mas a física me abriu a mente. Falei, poxa, é aqui, né? Onde eu tenho que começar a atuar. Me encontrei aqui na física. aqui na física.
né? Coisa que eu detestava. Então... Tanto é que você se encontrou tanto na física que surgiu esse livro, né? Que foi o primeiro livro publicado, né? Por você, que é Caderno de Atividades Experimentais, Eletricidade Básica, né? Isso foi de 2012. 2014. Isso. Foi uma dúvida que eu penso assim, se eu estou estudando física, eu não sei nem trocar um chuveiro, então não faz sentido. Exatamente. Você está calculando aquele monte de coisa para quê? Se para trocar um chuveiro não é possível. Então nós nos reunimos em 12 professores de física e criou algumas atividades para auxiliar em sala de aula. Né? Como trabalhar a eletricidade em sala de aula. Aí começou ali surgiu esse problema e começamos a pensar né? Dessa como forma. trabalhar Você se colocou a pensar como um físico, para dizer assim, para você conseguir fazer isso. Para conseguir entender né? Como ensinar isso para o adolescente. Né? Um físico que também, às vezes, dependendo da forma que você trabalha, não é interessante. Então, preciso de uma forma para fazer isso. E, na época, o governo tinha lançado umas caixinhas que todas as escolas do estado tinham. E ninguém sabia mexer. Um elefante branco dentro da escola ali. E nós também não. Afinal, nós tivemos toda essa formação para fazer isso. Então, em vez de uma cabeça pensar, por que não 12? Né, de vários núcleos diferentes, tentando chegar a um senso comum, que foi usar esse material. Usar esse material todo. Então esse livro aqui ele é direcionado a professores. Isso, é um livro direcionado a professores, dando dicas, macetes de como fazer esse aluno aprender. Isso, de como sequências didáticas, né? Certo. Passo a passo de como trabalhar em sala de aula. Legal. Com material que a escola mesmo tem. Legal. Quer dizer, não tem que buscar material fora, não. Isso. Aquilo que está ali dentro mesmo, o aluno tem a possibilidade de aprender. Isso. E você como professor, você já deu aula em escola pública, escola particular, existe essa diferença de aprendizado do aluno da escola pública para o aluno da escola particular? O aluno mesmo, não o sistema de ensino. Olha, eu acredito que depende muito do aluno em si, né? Essa experiência agora com crianças, que eu me permiti fazer isso, né? Trabalhar com quarto e com quinto ano. Esse ano foi um pouquinho diferente, que eu me permiti ir para uma escola rural, né? Trabalhar com quarto ano de crianças de escola rural e à tarde com o quinto, né? Em cidades distintas, para analisar essa questão do ensino, percebe-se que depende de cada um, né? O momento que ele está para ele aprender. Só que o professor ele é fundamental nesse momento, como ele vai estimular, né? De que forma ele vai não ver aquilo como algo ruim na sala, mas como algo produtivo, que ele pode ter conhecimento a partir daquela pergunta que o aluno te traz. Né? Essa turma que eu tenho em Mandaguari, né, eles estão comigo há 2 anos, né? Estava com eles no quarto e fiquei agora novamente no quinto. Então assim, é notório, né, como eles estão evoluindo, né, como o pensamento deles é diferente. Né? Então às vezes assim, aconteceu nesses tempos aí de uma prova, que eu falo muito para eles assim, gente, olha a fonte, né? Perceba isso, de onde veio, para que também, quando chegar no meio acadêmico, também perceba isso, essa importância de... Você desperta neles esse senso de curiosidade, esse senso de pesquisa nos seus alunos. E eles questionaram esse dia numa prova, falaram, olha, tá errado. Né? Eu falei, mas por que isso está errado? Não tem a fonte. Então você fala, poxa, que bacana. Que bacana, né? Aquilo que você queria, você está conseguindo extrair dele, né? Isso está vindo. Né? Mas dentro da sala existe, né? Não são todos. Mas aí, esses que caminham sozinhos é bacana, que eu sempre tenho que ter uma carta na manga. Então ele terminou, mas eu tenho uma outra proposta para ele, enquanto eu venho trazendo os outros. Você faz parte desses professores, que são professores que têm uma didática diferente, de pesquisa, você tem esse senso de busca pela educação. Você sofreu alguma represália dos jurássicos? Aqueles professores mais antigos que são redondinhos, né? Aqui é assim, ou seja, se você teve aula com ele há 10 anos atrás e a aula de hoje é a mesma aula. Porque tem professores que condenam, né? Esse seu senso de pesquisa, seu senso de inovação, tem professores que não aceitam. Você sofreu isso dentro das escolas ou não? Nossa, bastante. Bastante porque trabalhar de uma forma diferente causa um certo receio entre os professores, né? Hoje mudou muito, né? Mas os mais antigos, assim, também depende da formação que eles tiveram, a forma. A gente sabe que a formação dos professores no Brasil tem que ser discutida hoje em dia. Com certeza, né? Com certeza. Precisa refletir de uma forma diferente. Né? Então, isso acontece diariamente, né? Então percebe assim, por que ele está fazendo isso? Isso não causa aprendizagem, isso é perca de tempo, tá ali só cumprindo tempo à toa e o cálculo não é importante. Né? Mas antes disso eu preciso alfabetizá-lo cientificamente. Ele precisa ter isso com ele, para que ele possa calcular. É importante? Claro que é.
né? Mas tudo no seu tempo certo. Certo. Né? Até Bondiá fala muito isso, que a aprendizagem é aquilo que nos toca, né? Que faz ser diferente. Não é uma coisa mecânica, né? Não deixar ser mecânico a educação. Quer ver, quantas vezes nós decoramos a prova para fazer exercício igual, trocava esses números. Exatamente. Né? E tirávamos 90. Olha, estamos bem. Mas aprendemos? De jeito nenhum. Aí que vem a questão, né? No programa de hoje nós estamos aqui com o professor Eduardo Monteiro, falando um pouquinho para vocês aí de casa sobre educação. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Essencial. Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtvcanal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br. Estamos de volta com o nosso Essencial aqui na sua tarde de segunda-feira. E mais uma vez eu convido você aí de casa a fazer parte comigo aqui do nosso Essencial. Faça parte aqui do nosso programa, seja você também o essencial aqui comigo. Através da nossa rede social, nós estamos aí no Facebook, WhatsApp e também no YouTube. No YouTube você se inscreve lá, faça parte do nosso programa. Se inscreveu, automaticamente você está fazendo parte aqui do nosso mundo essencial. Facebook, você vai lá, procura a nossa página. Programa Essencial, você curte a nossa página, depois você pode compartilhar nossos vídeos, as nossas entrevistas, os comentários também, tem comentários hilários lá das pessoas, e o nosso WhatsApp, que é o WhatsApp mais movimentado da cidade, que é o 98815-6354. 98815-6354, você pode mandar a sua mensagem, mande a sua pauta, pode fazer seu elogio, pode fazer também sua crítica, nós estamos aqui para isso também, tá bom? Faça parte da família Essencial, você aí de casa também. Eduardo, pegando o gancho aqui nessa questão que nós falamos aqui de rede social e tudo mais, a internet, ela é uma via de dupla mão, de mão dupla ali, né? Você utiliza ela nessa questão de educação, você auxilia os seus alunos a utilizarem ela nessa questão de educação ou não? Você é meio alheio a isso? Não, depende também de cada conteúdo que vai ser abordado. Né? Tem coisas que é bacana você utilizar, só que a preocupação maior o fundo científico que existe ali. Certo. Né? Então, quando a gente fala, vou trabalhar simuladores em física, tem vários gratuitos pela internet. Mas afinal, né, você vai fazer o que com aquele simulador? É só para clicar, também não tem sentido. Não vai te adiantar de nada, né? É igual uma atividade experimental. Você fez, montou, mostrou, e aí, como é que fica? Teve aprendizado, né? Será que aquilo levou algum aprendizado ao aluno? Essas são as questões que você levanta antes de fazer tudo isso. Tem que se pensar. Então, eu costumo dizer que o planejamento é fundamental. Com certeza. Né? Na área de educação é um desafio também para os alunos, né? E pegando o gancho aqui, gente, nessa questão de desafio, você terminou ano passado, você fez o seu mestrado, né? E você defendeu uma linha aí que poucas pessoas fizeram isso, né? É um campo de tem muita pesquisa a ser feito, mas porém que as pessoas têm um pouco de medo de falar. Isso. Que é sobre dislexia, né? Que deu origem a esse livro aqui, gente. Pasmem vocês aí de casa, a pesquisa do professor aqui foi parar na Austrália. Foi parar na Austrália. Né? Foi publicado na Austrália e agora também foi publicado aqui no Brasil. Esse livro que é Metodologia Aplicada em Física para Alunos com Dislexia. Né? Como é que você abordou esse tema? Como é que você falou, não, eu vou falar sobre dislexia? Para o pessoal de casa se situar um pouquinho, o que é a dislexia? Bom, foi um desafio, né? Porque ouve-se falar de transtornos de aprendizagem como a dislexia, mas ter um aluno em sala, o que fazer? Né? Com dislexia, dislalia, desortografia ou alguma deficiência, enfim. Né? Eu nunca tive a oportunidade de ter um aluno, né, até com uma deficiência, nunca aconteceu. E quando aconteceu, eu falei, e agora? Né? O que eu vou fazer com esse aluno? Né? Como que eu vou auxiliá-lo? Então foi uma questão que me perturbou, vou falar bem a verdade para você. E ainda criança, ela fala para o professor, professor, eu sou disléxico, né? Ela leva o adolescente, não. Né? Você não percebe. Exato, ele tem vergonha de falar, né? Tem vergonha, alguns sim, outros já são um pouquinho mais soltinhos, né? A escola geralmente traz para você o laudo, mas não traz como trabalhar.
né? Ainda mais em física. Né? Então, quando eu fiz o processo seletivo pelo UTF Londrina, eu achei que eu não ia entrar. Né? Porque é um tema diferente. É diferente, eu costumo dizer que o meu orientador é mais doido que eu. Aceitou o desafio junto com você, Aceitou junto né? comigo, né? E na época, né, nós começamos a pesquisar, a discutir, né, que essa dificuldade na leitura e na escrita, mas afinal, né, como que ele se comporta nas ciências exatas? Como que esse aluno é em sala de aula? Geralmente ele está quietinho, ele não fala muito, tem medo de se expressar e fica na dele, né? Vocabulário diariamente, assim. Eu percebi que ele era com uma atividade de calor e temperatura, que eu costumo fazer com eles. Eu uso muito da zumba, sabe? Assim, muito massa. Então, ninguém sabe a diferença, calor e temperatura. Então, por que não dançar em sala de aula para ver a diferença? Né? Usar um pouquinho disso para trazer a física para o dia a dia. Fazer a prática mesmo ali para ensinar. Ali você já começa a discutir os conceitos com eles. E nisso, todos estavam indo para a direita, ele foi para a esquerda. Eu achei estranho. Aí foi bem no ano de 2015 que teve aquela greve no estado. Sim. Então ele só se abriu, porque os alunos começaram a faltar muito, e aconteceu um momento que estava eu e ele. Né? Eu tinha conhecimento do laudo dele, né? Eu procurava, mas eu tinha uma turma com 40. Eu falei, como que eu vou trabalhar, né? Com essa quantidade e essa diversidade em sala? É quando eu dava matemática para ele na época. Ele falou, professor, me ensine física. Eu falei, mas como assim, né? Como te ensinar física? Até agora eu não aprendi nada. Elas leem a prova, para mim, e eu me sinto mal, né? Não existe algum meio. Eu falei, olha, eu vou ter que pesquisar. Então partiu dele né? Essa questão toda. De busca. Sim. Né? Então, ali eu repensei e entrei com um projeto diferente que era para dislexia. Só quero analisar a evolução conceitual, né? E dentro quando eu fiz a física na UEM, eu desenvolvi um pouquinho um projeto que era trabalhar com esse efeito fotoelétrico, que eles têm um pouquinho de curiosidade também, né? E nisso ele desenvolveu um pequeno protótipo, né, que ele perguntava assim, professor, é possível, né? Eu estou no meu sofá, eu começo a apertar o controle remoto. Por que troca de canal? Né? Por que isso acontece? Será que é um raio igual do Ciclope da X-Men, né? Ele ainda brincou. Eu falei, boa pergunta. Né? Porque nem eu havia me perguntado sobre isso. Aí criei um projeto de mestrado pensando nisso. E tanto eu quanto o meu orientador, quando ia aquelas apresentações, era interessante porque todo mundo debatia. Quando eu falava, ninguém comentava nada. Né? Eu falei, será que está muito ruim, né? Mas falar de dislexia é complicado, né? Muitos professores até na academia não conhecem. Né? E depois da pesquisa que nós fizemos, descobrimos vários alunos também no superior com dislexia. Com dislexia. E a partir daí nós descobrimos o plano de estudo personalizado, né? Que a Austrália começou a desenvolver, colocando alguns momentos para entender como acontece o processo de aprendizagem para alunos com deficiência ou com algum transtorno. Eu falei, bom, acho que esse é o caminho. Então nós se debruçamos em cima, estava todo em inglês, e tem um pouquinho de dificuldade, não tem jeito, né? Não tem como, né? Então nos debruçamos em cima dele e começamos a trabalhar, né, em cima desse plano de estudo que é do governo australiano. E não existia pesquisas, né? Ainda pelo pessoal da Austrália, poucas, mas não tão a fundo igual foi feito com esse aluno. Eu optei por ficar só com ele, né, para poder entender um pouquinho como fica. Então, a partir dali, o que aconteceu? Foram 4 momentos. Então, o primeiro passo, eu precisei investigar os professores. Afinal, o que eles pensam sobre dislexia? Né? Porque esse aluno passa vários professores por ele diariamente. O que eles pensam? Na verdade, ninguém sabia o que era dislexia. Nós vimos muito rápido, Luiz, na graduação ou na pós, mas afinal, ninguém se aprofunda em saber do tema, né? Não aprofunda. E esses planejamentos, como eram feitos, atendia aquele aluno? Então começou a partir dali, né? Fiz no Colégio Cerávulo, foi muito bom, o colégio, nossa, ajudou de todas as maneiras possíveis para que acontecesse. Aí nós fomos depois para a equipe pedagógica, né? Quais ações poderiam ser feitas, né, para tentar auxiliar esse aluno? Só que aí o plano também dá uma outra linha, que é investigar a família. Então eu falei, vai se abrindo um leque todo para pesquisa. Isso, todo, que eu também falei, poxa, eu preciso ir na casa desse aluno, né? Conhecer esse aluno, saber esse dia a dia. A mãe também foi fantástica, abriu a porta da casa, conversou conosco assim, abertamente.
né? E tem os relatos dela ali, tranquilo no livro, e me chamou muita atenção, né? Porque, poxa, eu sou professor, né? Eu tenho um aluno disléxico, mas e se eu tivesse um filho disléxico, como seria? Né? Para essa família, para esse pai. E às vezes esse filho se queixando que ele não consegue aprender. Eu me pus no lugar da mãe, falei, o que eu poderia auxiliar? E ali até ela, na sua inocência, né? Quando ela descobriu a dislexia do menino, a primeira coisa, ela procurou uma farmácia, um remédio, né? Vou curar com um remédio. Vamos curar, né? Ela falou, o menino é normal, o menino tá andando, o que é esse negócio de dislexia, né? Eu achei que era uma bobagem. Primeiro colocava o pé de um e o pé de outro, né? Camiseta sempre do avesso. Falou, mas como que pode? Eu achava que era brincadeira, né? Porque menino é atentado, né? Falou, deve ser alguma coisa assim. Percebi que não tinha remédio. Falei, vou procurar uma igreja, né? Porque quem sabe, né? Tá possuído, meu filho. Tá possuído, tem alguma coisa, né? Aí eu encontrei o Drauzio, né, Valéria, que fala muito desse senso comum. Né? Eu consegui fundamentar ali, né, com essa pesquisa que ele também havia feito, com essa parte da família, né? Quando descobre esse transtorno ou algo, né, que é difícil para a família. Né? Nós passamos 4 horas com eles, né? A família passa a vida com eles, né? Exatamente. E ali, aí cheguei no menino, né? Eu falei, poxa, agora é a hora de pensarmos. Você me disse que queria aprender física, mas o que você quer aprender da física? Aí ele comentou do controle. Eu falei, poxa, então é agora o momento, né? Então, e casou com o conteúdo do 3º ano de física, que trabalha a física moderna e contemporânea, né? Pouco explorada também no ensino médio. E no decorrer do trabalho também foi importante, porque nem os alunos sabiam que era dislexia, né? Então foi um trabalho, eu digo assim, que redondo, né? Porque tanto a escola começou a entender, os amigos em volta começou a perceber. Então, às vezes, ele não pode escrever muito bem, né? Pode ter algum problema na sua escrita, na sua fala, mas o menino calculava muito bem, né? E nem os amigos percebiam isso. E a montagem dele foi muito boa. Então, o que acontece? Às vezes, eu, pelo menos, para montar, eu preciso fazer várias vezes, né? Ele, nenhuma vez, ele percebeu o que acontecia. E já debatia o efeito. Né? Até perguntei, mas como isso? Como eu não entendo, né? Ele me respondeu. Eu assisto muito vídeo do YouTube para tentar entender conceitos físicos. Então, olha a mente, né, daquele aluno. E às vezes, pensando tanto em cálculo, né, tanto em resolver continha de física, esquece desse detalhe. Esquece desse detalhe, né? Que é um detalhe importante, né? Como é que foi para você receber a notícia que seu livro, que você fez o mestrado e tudo mais, de repente você recebe uma ligação, sua matéria, a sua pesquisa vai ser publicada na Austrália. Eu tomei um susto. Porque realmente, pra gente aqui como apucaranense, né, e falo também como professor, porque eu também sou professor, né, não estou exercendo, mas sou professor, a gente eu sei das dificuldades que os professores passam hoje, né, e sempre passaram, e de repente você tem um trabalho seu que foi árduo, um trabalho, né, você ficou noites e noites ali, você vê o reconhecimento desse trabalho. Como é que foi para você tudo isso? Nossa, foi uma emoção ímpar, diferente, eu imagino. Eu parei e falei, e agora? Né? O que eu faço? Né? Eu liguei para o orientador, o que eu faço? Né? Como que é isso? Porque afinal, às vezes você publica um artigo, vai publicar um livro, embora tenha publicado primeiro, foi em conjunto. Mas é um trabalho que você fez. Eu falei, e agora, o que eu faço? Ele falou, para de ser bobo, publica e pronto, acabou. Eu falei, tudo bem, já que você está me orientando, vamos publicar. Né? E foi diferente, né? Porque você percebe assim, o fato de ser seu, né? O fato de você se debruçar em cima do trabalho. É um filho. É um filho. Né? Eu falo assim que nossos esposos são anjos, né? Porque para aguentar esses professores nessa vida de pesquisa, tem que ter muita sabedoria, né? Porque a gente não para em casa estudando, sorte que ela é de língua portuguesa, né? Então auxilia muito nesse processo. Também é professora, né? Também. Então ela te entende completamente. Acredito que sim, né? Porque agora ingressando no doutorado eu fico menos tempo em casa ainda, né? Mas é um desafio diário. Né? Imagino. E agora com essa questão do governo, da diminuição da hora de atividade, ficou mais difícil. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Infelizmente nosso tempo acabou. Nós temos muito assunto para falar aqui ainda, né? Mas vamos deixar aqui de antemão para você, parabenizar você por esses 2 trabalhos magníficos, né? Inclusive esse aqui foi o último trabalho que você realizou, que é a metodologia aplicada em física para alunos com dislexia.
parabenizar você pela coragem que você teve em fazer isso, porque o mestrado não é fácil. Nossa! Você ter o mestrado não é fácil, agora você ter o mestrado num assunto que não tinha muita pesquisa para ser feita, ou seja, você foi desbravador em cima disso aqui. Isso. Parabéns para você, tá? A gente aqui do Programa Essencial, as portas estão abertas para você voltar, para falar muito mais sobre educação. A gente vê que você é uma pessoa culta, que você sabe o que está falando, né? E é isso que nós precisamos levar para o pessoal de casa. Em breve eu trago o próximo, né? Estou trabalhando agora no terceiro, que é a resolução de problemas através das cores. Certo. Né? Auxiliando as crianças ali, né? Afinal, né? Resolver o problema é uma arte. Com certeza. Né? Então eu estou tentando linkar agora o ensino de arte com a matemática e a ciência, para ajudar essas crianças a resolver problemas de forma significativa. Exatamente, e vamos divulgar, né, aqui com certeza. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, viu? E nós vamos ficando por aqui com o nosso Essencial. Amanhã nós estamos de volta aqui na sua terça-feira, a partir das 2 da tarde. Um grande abraço para você, saúde e paz, e o resto a gente corre atrás.